Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. – 28 de junho, sexta-feira, muito boa tarde para você que nos acompanha. Mais uma semana terminando, mas o Tempo e Dinheiro está só começando hoje, portanto, seja muito bem-vindo. E olha, as temperaturas vão cair e muito em todo o sul do Brasil nesse final de semana. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Manchete da Folha de São Paulo: o sul do país terá termômetro no negativo e geada a partir desta sexta-feira, hoje, dia 28. São José dos Ausentes, por exemplo, no Rio Grande do Sul, a temperatura mínima prevista para domingo é de -4 para segunda-feira também. E as máximas não passam de 5 graus. A mesma previsão está lá para São Joaquim também, em Santa Catarina. E essa frente fria, claro, chega hoje à noite, entre o fim da tarde e a noite, no sul de São Paulo e também no sul do Mato Grosso do Sul. Por enquanto, ao longo do dia, a temperatura permanece alta aqui pelo sudeste e centro-oeste. João Batista, boa tarde para você. Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. O seu Ismael Copati está dizendo que está garoando no Rio Grande do Sul, virando para frio. E a gente está preparado. Aí você está dizendo que está subindo, tudo indica, né? Porque deu um calorão essa noite, novo calorão, mostrando que a frente está empurrando e está vindo. As estimativas para nós aqui nessa região de São Paulo, entre Campinas, Mogi-mirim, Limeira, é de 14 graus na madrugada de domingo, 14 graus. Também há uma dúvida não confirmada, a Karina vai mostrar aí, porque os modelos estão divergindo, que a gente vai receber alguma chuva, se não for garoa, mas tudo indica que nós vamos ter só frio e nem um pouco de água, e a gente está precisando de chuvas, infelizmente. A gente vai falar sobre isso, mas claro que aqui é Tempo e Dinheiro, o nosso destaque está no dinheiro. Dólar de novo subindo, agora ele deu uma acalmada, 5,54, mas puxou para os 5,58, porque o Lula não para de falar contra a estabilidade da economia. Ele disse pela manhã que os juros vão melhorar quando ele indicar o novo presidente do Banco Central. Para quê? Pum! Lá foi o dólar novamente. 5,54, Gleidson, agora 5,54. Começamos a semana com 5,36 e o cara não para. Ele, inclusive, ontem, ele fez um comentário, anteontem, falando na rádio, na CBN, e virou um artigo do Estadão. Lula chama de cretino os que dizem verdades factuais, porque como é que você vai dizer que não tem, né, que não tem destrambelhamento na economia? E olha, um relatório divulgado pela IFI, Instituição Fiscal Independente, está dizendo que nós poderíamos chegar no final do ano com um déficit fiscal de 75 bi. 75 bi. Isso vai corresponder a 0,7% do PIB. E aí eles estão falando que nós vamos chegar continuando esses déficits permanentes e a gastança, nós poderemos ter um shutdown, ou seja, com os produtores, com os funcionários do governo sem receber, porque shutdown significa paralisação dos serviços públicos. Nós vamos voltar a falar disso. Tem um editorial muito interessante um artigo que nós estamos postando hoje no nosso site, né? Combatendo cupins, mas parece que a gente está perdendo a batalha para os cupins. Agora, a economia mundial vai mudar, né? E eles estão refletindo isso, porque ontem teve o famoso debate, o aguardado debate do Trump e o Biden, há 4 meses antes da eleição. Então, muita água vai passar pela ponte, mas pelo que o Biden demonstrou ontem,
tinha-se um temor de que ele não fosse bem, mas ele foi um desastre. Ele titubeou, esquecia as palavras, 81 anos, o pessoal começa a falar que já está com começo de Alzheimer, e o Trump, agressivo, fechando o Biden no cantinho. E aí é outra manchete, os democratas do partido do Biden entrou em pânico. Eles estão até pensando em trocar o candidato Biden por alguém ali, talvez seja a vice dele. Dizem que seria o governador da Califórnia, de extrema esquerda, mas enfim, a reta começou a ficar mais fácil para Donald Trump, e com isso nós teremos mudanças na economia mundial, né, e as consequências aqui para o Brasil, que fica insistindo em ficar à esquerda. Bom, mas também é tempo e dinheiro. Hoje tem o famoso relatório relatório de plantio da safra norte-americana. Os preços podem mudar, mas a soja desde ontem vem puxando para alta, uma leve alta. Agora não, agora subiu bem. Essa manhã 10,5 de alta a 11,46,5. Claro que os brasileiros estão vendendo, o Vladimir vai dizer isso, puxado pelo dólar, aproveitando, o pessoal está aproveitando. Vai saber o que vai vir depois do relatório, estaremos ao vivo acompanhando a divulgação do relatório do SDA, às 13 horas, com o Vladimir Brandalize. E o café, para fechar, cafezinho, leve baixa, 1,20, 0,53% de recuo em relação a ontem, 225,12 centes de dólar por libra-peso, o café arábica negociado na Bolsa de Nova York. O Sérgio Braga também vai trazer mais informações nessa sexta-feira, com cara de frio, Karina. Tá meio nublado aí atrás de você, viu, João Batista? Seu cenário já tá com carinha de frio. Mas eu prefiro mostrar as coisas bonitas do mato dentro, as coisas bonitas do campo. Por exemplo, as flores da Vera Olive. Vou pedir para o Gleidson colocar para a gente. As flores estão florescendo antes, né? A natureza tá dando colorido antes esse ano por conta do tempo seco. E muito obrigada aí a Vera e ao João por compartilhar essas imagens bonitas com a gente, para a gente começar bem o Tempo e Dinheiro dessa sexta-feira. Acabou junho, hein, gente? Mas o Tempo e Dinheiro está começando. Antes, quero exibir também a bandeira que representa toda a nossa edição e todos os produtores que trabalham pelo nosso Brasil, com a mensagem de sempre de que o Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro, sexta-feira, 28 de junho. Vamos direto aos destaques dos nossos analistas, começando pelo Vladimir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Mercadão de Chicago segue na calmaria. Pequena alta pela manhã, pequena alta no pregão noturno. Mas o que está pesando é dólar. Dólar em alta ajuda no Porto aí. Mercadão de Porto aí está um pouco melhor hoje. Mercado e balcão, hoje é sexta-feira, o pessoal está fazendo negócio, mas reclamando que no balcão, grande parte dos balcões não teve alteração nas cotações hoje. E o Porto está pagando melhor, o pessoal espera que à tarde pague melhor. Será como é que vem o relatório? Daqui a pouco tem relatório de plantio americano. Será que vem 35 milhões de hectares de soja, 36.400 do milho? O que vem aí? Daqui a pouquinho nós vamos estar comentando ao vivo os números que vão estar saindo lá em Washington. Até daqui a pouco, oi pessoal! O destaque dessa sexta e fim de semana não poderia ser outro, a massa polar chegando ao sul do Brasil. Detalhes aqui na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião. Boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. Temperatura aqui em São Paulo, nesse momento, 26. Bate um pouquinho, 27 graus. De vez em quando vem uma onda de ar um pouquinho mais frio. Pelo menos não há expectativa de chuva na cidade por enquanto. Bom, de qualquer forma, nós temos o mercado do boi gordo na reta final, reagindo, em algumas praças até mesmo registradas altas, diante de uma redução dos animais de pasto, mas a entrada de animais de confinamento nas linhas de produção. Exportações vão bem, e lá na B3, o que é que a gente acompanha hoje, no vencimento mais curto, que já passa a ser vencimento de julho, R$ 233,90, recua 0,06%. Agosto, R$ 239,75 por arroba, outubro, R$ 246,05 mais 5 centavos. Com relação ao indicador CPE-Exalc, bateu R$ 226
Ontem, aqui em São Paulo, 0,44 de alta. No mês de junho, o indicador já acumula uma alta de 2,19% para o indicador do boi gordo. Bezerro ainda está do lado negativo, que recuou 2,47% nesse mês de junho. Com bezerro, a média do Mato Grosso do Sul, a cabeça cotada, R$ 2.037, mais 7 centavos. Mercado físico, vamos acompanhar algumas praças de comercialização. São Paulo, Barretos, Araçatuba, 216,50 no aprazo. Boi comum, Três Lagoas, 207. No Rio Grande do Sul, 8,35 o quilo a prazo na região oeste, em Pelotas, 8,45. Bom, com relação ao mercado, vamos acompanhar o que acontece daqui a pouquinho com Felipe Fabre, da Scott Consultoria, trazendo um balanço do que aconteceu no mercado do boi gordo nesse mês de junho. Antes, vamos a um giro de informações. Vamos às bolsas de Nova York, também de Chicago, começando por Chicago, as negociações com a soja, que vem apresentando variação positiva daqui a pouquinho. Pré-relatório, alta nesse momento, a $11,46. Alta de 0,88, relatório do USDA. Milho a $4,2560, 0,61 de alta. Trigo negociado a $5,80 mais 90, 0,16 de alta. Café, contrato C, 225 cents de dólar por libra peso. Recua hoje 0,58, depois de ter subido ontem. O açúcar a 20,08, a queda de 0,64%. O algodão, 74,83, sobe 0,34%. Petróleo, WTI, Nova York, 81,44 o barril, 0,37 de queda nesse momento. E o ouro, a 2.339,65 por onça Troy, sobe 0,12%. No mercado cambial, a moeda norte-americana, o dólar segue em trajetória de alta diante das falas do presidente Lula e também da política fiscal aqui no Brasil. O dólar nesse momento, R$ 5,54 mais 54, sobe 0,81%. Só nesse mês de junho já subiu 6% o dólar em relação ao real. E ao longo desse ano 2024, 14,5% de alta. Bom, índice Bovespa, ações negociadas lá na B3, bate hoje os 124 mil pontos, 124.069 pontos, mas mesmo assim com uma queda de 0,19% nas negociações. Dólar em alta, índice Bovespa em queda e muitas informações nesta edição do Tempo e Dinheiro que está só começando, com destaque também do agronegócio, não é isso? Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde, Sérgio Braga. É isso mesmo, eu começo aqui com os destaques do agronegócio, que é notícia nos principais portais do agro, principalmente notícias agrícolas, referência aqui para o Tempo e Dinheiro. A Argentina de Milei encerra a taxação de 120% em cima de produtores do agro. Boi cepeia. Em busca de ajuste, mercado deve avaliar confinamento, clima e exportação. Frango. Preços encerram junho em movimentos distintos. Enquanto alguns casos a demanda aquecida em parte do mês elevou as cotações o suficiente para sustentar a média mensal, em outros a baixa liquidez acabou resultando em queda nos valores. Citros. Oferta no mercado in natura deve seguir baixa em julho. E leite. Com oferta limitada, preço do leite ao produtor avança 10%. Começando as notícias pela nossa vizinha aqui, a Argentina, depois de meses de debate, vitória para o presidente argentino no parlamento. Destaque da Folha de São Paulo, o Congresso argentino aprova definitivamente pacote de reformas de Milei. Da Folha de São Paulo, ex-diretores da Americanas estão foragidos e têm nomes incluídos na lista da Interpol. A suspeita é a de que eles tenham participado de fraudes contábeis. Os mandados de prisão foram expedidos pela Justiça Federal do Rio de Janeiro após pedidos da Polícia Federal. Agora, alvo preferencial da revisão de gastos, a Previdência Social subirá ao menos 100 bilhões de reais em 4 anos, com regra de Lula para salário mínimo. Os economistas alertam que o aumento da regra cria desafios maiores e em 10 anos esse impacto, pessoal, poderá ser de 550 bilhões de reais, ou seja, pode aumentar ainda mais em 10 anos.
O setor público consolidado registrou déficit primário de 63,9 bilhões de reais em maio. Do Poder 360, com Lula, o setor público tem o pior déficit em maio desde 2020. É um aumento de 27,4% em comparação com o mesmo mês, com maio de 2023. E em um novo dia de críticas do presidente Lula ao Banco Central, manchete da Investing: taxas futuras de juros sobem pelo terceiro dia com permanência do mal-estar com o fiscal. O Correio do Povo cita o presidente do Banco Central. Críticas de Lula atrapalham o Banco Central, diz Campos Neto. Para o Roberto Campos Neto, há uma constatação e não uma opinião de que os principais ativos financeiros são sim afetados pelos pronunciamentos do presidente Lula. Situação complicada, hein, João Batista? Nós fizemos um artigo, postamos um artigo agora há pouco no nosso site, comentando fazendo um comparativo, né, uma alegoria sobre o Batalha do Campos Neto, enfim, quem tenta lutar pelo Brasil. E aí nós fizemos esse artigo, está disponível para vocês aí no nosso site, o site Tempo e Dinheiro Oficial. Então o artigo é Combatendo os Cupins. É uma história de um país, né, não muito distante, né, um país não muito distante, onde é um país que vivia da exploração da madeira, os lenhadores construíam suas casas de madeira, só que tinham os cupins comendo as madeiras. Isso era um problema, né? E eles recorriam ao establishment para combater isso, o pessoal dizia que combatia e não combatia nada, e as coisas iam de mal a pior quando surgiu um lenhador que viu que tinha uma solução, uma gosma, para combater os cupins, foi anunciar isso para os poderosos do reino, né, para as autoridades, e eles ficaram espantados, porque com isso ia acabar a mamata. Nossa, e a gosma? Vai acabar com a nossa vida? Tal, e concluíram que era melhor era combater o lenhador. Imagina, esse rapaz queria modificar as coisas. E aí o jogaram no calabouço e lá ele ficou. E aí os cupins continuaram e voltaram a devorar o país. Nós terminamos assim, ó. Acusaram o coitado do lenhador cheio de boas intenções de sedição, de atentar contra a ordem pública e democrática. Julgaram-no, condenaram-no sem direito de defesa e mandaram o coitado para apodrecer na masmorra, Karina. E assim, naquele reino não muito distante, os cupins continuaram com a voracidade de sempre e os maiorais do reino, também com voracidade de sempre, continuaram com suas licitações, enriquecendo cada vez mais, enquanto o povo sofria muito, Karina. Nós concluímos. A forma para combater os cupins foi encontrada, mas para combater os que defendem os cupins, até hoje ninguém sabe, Karina. E os cupins continuam comendo tudo, como sempre foi, e o povo sofrendo como sempre será, Karina. Será? Será que a gente não tem uma alternativa, minha amiga, da gente fazer o nosso país entrar no rumo? Daqui a pouco eu volto com mais informações de economia. João Batista, eu vou seguir daqui então com as informações do tempo. Vinheta do Tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece o tempo hoje. Olha, teve terremoto no Peru, manchete do Globo. Um vídeo mostra o momento em que o terremoto atinge uma cidade no Peru. O abalo na costa do país teve magnitude de 7,2 graus. Esse terremoto foi numa profundidade de 42 quilômetros por volta da 00:36 de lá, que são mais ou menos 2h30 da manhã daqui de Brasília. A pouco mais de 8 quilômetros da costa de Caraveli, 780 quilômetros ao sul de Lima. Tem um vídeo que circulou nas redes sociais, é um vídeo de uma câmera de segurança que mostra o momento em que a cidade de Arequipa é atingida pelos tremores. Apesar de ter sido assustador, não houve registro de feridos. E a situação das queimadas no Pantanal nesse ano já ultrapassa qualquer recorde histórico, com mais de
530 mil hectares completamente devastados até esse final de junho. Do Mato Grosso do Sul News, pior está por vir e o governo cogita ajuda internacional para salvar o Pantanal. As previsões indicam meses de agosto e setembro ainda mais severos. Da Climatempo, falando da frente fria, olha, a forte frente fria que a gente citou na abertura do programa, entra pelo sul, mas o calor predomina nessa sexta, predomina, sim, no sudeste e no centro-oeste. Lá no sul, o pessoal já está sentindo o friozinho chegar e vai ser friozão durante esse final de semana. Em Santa Catarina e no Paraná, a queda de temperatura maior acontece no final da tarde de hoje e à noite. Já temos destaque do Notícias Agrícolas, Gleidson, temos, vamos lá, geadas confirmadas no sul do Brasil, com temperaturas negativas nas serras gaúcha e catarinense e também no sul do Paraná. Vamos saber o que o satélite da NOAA conta pra gente nesse momento que está acontecendo no clima do nosso Brasil? Olha, indicando chuva aí chegando pelo oeste do Paraná e avançando pelo estado de São Paulo, porção central aí do estado de São Paulo, também pegando ali a região metropolitana de Porto Alegre, alguma chuva. Na Climatempo a gente não tem informação de que essas chuvas sejam tão fortes, são pancadas de chuva que estão acontecendo pela região sul nesse momento e agora tendo a informação aí da NOAA passando também pelo Paraná. Temos uma faixa escura pelo centro do Brasil, que a gente sabe que é o tempo seco ali, o bloqueio atmosférico, mas ele começa a ser rompido aos poucos, né? Com essa frente aí, olha, já avançando pelo Mato Grosso do Sul, São Paulo, até chegando ali pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. Vamos saber, na previsão do Cosmo e Met para os próximos 7 dias, o que a gente tem para o clima no Brasil. Olha, amanhã sábado, dia 29 de junho, a gente não tem chuvas expressivas em grande parte do Brasil, a umidade está toda lá no norte, no Amazonas, e no litoral do Nordeste pode acontecer alguma chuva ali também entre sábado e domingo, no litoral do estado de São Paulo, bastante umidade ali entre Espírito Santo e Rio de Janeiro, olha, toda a faixa litorânea do Nordeste, mas no dia 1º, olha, final do dia 30 para dia 1º, segunda-feira, chuva no oeste do Paraná, atingindo toda a faixa norte ali do estado do Paraná, um pouquinho do sul do estado de São Paulo até o dia 2. Depois ela vai para o oceano, diminui e fica ali no litoral do Espírito Santo, essa chuva entre dia 2 e 3. Bastante umidade por ali, olha, no litoral da Bahia também. Chuva só lá no norte, no Amazonas e em Roraima, mais expressiva. No Rio Grande do Sul temos umidade entre o dia 3, quarta e quinta-feira, dia 4, olha. Durante o dia 4 essa chuva volta, que é essa manchinha verde que a gente está vendo ali no leste do Rio Grande do Sul, pegando um pouquinho de Santa Catarina também até o dia 5, sexta-feira. Vamos saber do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, quais as previsões dele para os próximos dias e falando também das geadas que vão atingir o sul do país. Estamos aqui com o primeiro destaque do ar frio, mas vamos antes da chuva, que deu uma boa diminuída em todo o Brasil, o que é normal nessa época do ano. Tu vê que grande parte do país aqui, ó, o centro-oeste, o sudeste e o nordeste, tempo seco. Essa chuva que vocês estão vendo aqui no nordeste é principalmente semana que vem. Junho praticamente não chove, sexta, sábado, domingo, praticamente não chove em todo o nordeste, muito pontualmente. Aí na semana que vem a chuva volta nessa faixa leste aqui, e aqui é pouca chuva. No interior tempo seco, no sudeste também. Teremos pouca chuva aqui na maior parte da região. Essa chuva aqui vai ser quando agora, entre esse fim de semana, vai avançando a frente fria, traz chuva aqui na região do litoral de São Paulo, Grande São Paulo, Rio e Espírito Santo. Uma parte nesse fim de semana, outra parte no início da próxima semana. Grande parte de Minas, nada de chuva. No sul de Minas pode ter alguma chuvinha na área do café, mas bem no extremo sul, é pouca coisa. E na área do café de São Paulo. Cerrado Mineiro, tempo seco. O interior de São Paulo também, alguma chuvinha que vai vir agora entre esse fim de semana e segunda-feira, coisinha pouca, mas ajuda bastante aqui, ó. Não é muita chuva. Assim como no centro-sul do Mato Grosso do Sul também. E aqui no Paraná, no sul do Brasil, é pouca chuva. Essa chuva aqui vem agora, entre sexta, sábado e domingo já tem tempo bom. E aqui o destaque vai ser o frio. Uma chuva que pode pegar aqui alguma coisinha ainda do milho safrinha que está em andamento. É pouca coisa, mas tem. No Mato Grosso, Goiás, Tocantins, toda essa região aí, com tempo seco predominando. Goiás, Rondônia também. O centro-norte do Amazonas
e Pará, Amapá e Roraima é onde a chuva se concentra mais. Isso aqui é no período de 28 a 7 de julho. Tu vê que grande parte do país tempo seco. Na anomalia, eu dividi em 2 etapas. A total, dá para ver que fica abaixo da média aqui no norte e aqui no sul e no leste e nordeste. Porém, no mês de julho, ao começo de julho, melhora aqui, ó. Fica com uma anomalia mais dentro do normal, um pouquinho acima. Então a chuva volta a cair nessa parte do nordeste no decorrer da próxima semana. E o frio no sul chegando com força, né? Isso aqui é o amanhecer do dia 30, domingo. Toda essa região aqui é com temperaturas abaixo de 0 a -5. Aqui pode chegar entre o topo do Rio Grande e Santa Catarina de 5 a 8 negativos. Geada aqui, ó, mais ou menos aqui na altura ao norte de Toledo, Palotina, próximo a Campo Mourão, aqui ao sul de Cornélio Procópio, Ponta Grossa, para baixo onde tem condições de chuva. Pega o centro-sul do Paraná, principalmente o sudoeste. A área de fruticultura tem que ficar bem atento àquelas frutas mais precoces para o pessoal fazer o combate à geada. Vai ter locais de pomar com 3, 4 abaixo de 0. Toda essa região aqui com geada forte, litoral também com alguma geada, até Florianópolis pode ter mínimas de 3 a 5 graus. Porto Alegre, a grande Porto Alegre de -1 a 3 positivos, muito frio. Aqui em Curitiba, a grande Curitiba também, pontuais negativos tanto no domingo quanto na segunda. E grande parte aqui dessa área que está em cinza, as temperaturas ficarão entre 0 e -5, com pontuais de 5 a 8 negativos aqui no topo da Serra Catarinense. Na segunda, mesma situação. Rio Grande do Sul e Santa Catarina terão 2 madrugadas geladas, no domingo, segunda e de maneira pontual na terça. O Paraná, aqui, o paralelo 25 para baixo. Também tem alguma chance de geada aqui, ó, no noroeste do Paraná, bem isolada, talvez coisa de 1, 2, 3 graus. E aqui no sul do Mato Grosso do Sul também, ao sul de Dourados. Frio em Curitiba, Floripa e Porto Alegre também, com temperatura negativa na grande Porto Alegre. Pega o Uruguai, pega a Argentina, Paraguai também. São Paulo vai fazer um pouco de frio, mas nada demais. E agora, nos próximos 10 dias, de 28 a 6 de julho, abaixo do normal em toda essa região aqui. É a friagem que pega. Vai fazer frio também aqui em Rondônia, Mato Grosso do Sul, aqui parte de São Paulo. Depois o frio vem para cá, a massa fria vai para cá e traz aquele friagem à madrugada, amanhecer nessa região aqui, mais no começo de julho. Tem feito frio na Bahia e vai continuar no Nordeste com madrugadas frias. Mas o destaque mesmo é o forte frio no sul do Brasil, que pode provocar danos nas frutas mais precoces, alguma coisa de cereais também, que pode estar mais adiantado, mas no geral é mais na fruteira. E claro, pastagem, hortas comerciais e o pessoal do fumo. E também muito cuidado com geada nas rodovias, nas áreas mais altas, congelamento de maquinário e água dos canos e animais domésticos também, e é para o pessoal de rua, especialmente nas grandes cidades. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Ronaldo, depois manda o registro aí das baixas temperaturas na Serra, que o Ronaldo sempre tem imagens muito bonitas da Serra, né? Por outro lado, uma geada que deixa uma paisagem bem interessante. Segunda-feira a gente quer mostrar, viu? Bom fim de semana para você. E João Batista, vem frio por aí. Tem que tirar o cobertor do guarda-roupa, hein? Bom, estamos bem informados, bem alertados pelo Ronaldo Coutinho, lá na Serra Catarinense. Ele vai passar frio. Nós aqui, como eu disse, talvez uns 14 graus. O meu pessoal está informando aqui no chat, Karina, o Clério Montini, dizendo que lá em São Miguel do Iguaçu, no Paraná, o tempo está para chuva. O Manuel Ramos, também do Paraná, em Veracruz, dizendo que o dia está nublado. O Maílson, lá de Araguari, reclamando que faz 80 dias que ele não vê chuva lá no interior, no Triângulo Mineiro, lá em Araguari, está muito seco, diz ele. O seu Erni Osvino Pinot está dizendo que em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, está chuviscando. Já começou a esfriar. Para amanhã vai ser tudo congelado. Meu Deus. Chuva esparsa em Erechim nesse instante, diz o Vanderlei Carlos Amadei. E o Antônio Fernando Conte está dizendo que Amambai, Mato Grosso do Sul, tempo seco, pastagem se acabando. Também vamos mostrar daqui a pouco os trigos plantados no Paraná também se acabando por falta de chuvas. Quem sabe a gente pegue aí um rabinho de chuvas. Eu quero aproveitar para mostrar uma foto que eu recebi agora há pouco da minha amiga Thaís Petter, lá de Capão do Leão, do Rio Grande do Sul, mostrando o pai dela, o seu Delci, e o marido dela, o Antônio, assistindo o nosso programa. Essa daí foi a nossa abertura. Então, Karina, assim, essa foto é muito representativa para nós, né? Porque eles estão lá, primeiro a gente percebe que estão de capote, né? De blusa, está frio e vai esfriar mais. Segundo, eles representam a nossa massa
de telespectadores, de produtores, de pessoas sérias, honestas, que mostram, enfim, que esse é o nosso povo, Karina. Por isso, a nossa responsabilidade de passar informações cada vez mais precisas para que haja, conforme disse o Platão, uma libertação. A informação liberta, Karina Botião. É isso aí, João Batista. Vamos em frente. Eu vou para um rápido intervalo. Na volta, Vlamir Brandalize e João Batista com o relatório do SDA hoje, além de assuntos do arroz e feijão e muito mais. Então não saia daí que a gente volta já. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose e Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, daqui a pouquinho o João Batista vai estar com o Vlamir Brandalize, atualizando o relatório do USDA, mas João, tem outras informações também antes, né? Porque o Branda está comunicando conosco que ele estava com dificuldade de receber o relatório, problemas de computador, né? Ele está trocando o computador, daqui a pouco ele tem também que fazer as transformações, que lá é bushel e dólar por reais por saca. Então é um instantinho só, enquanto que nós estamos vendo aqui os preços oscilando. O Gleidson, vamos botar em tempo real a soja, que é o primeiro vencimento, e depois você abre as cotações em tempo real das bolsas. Não. Esse gráfico aí já mostrou que começou a recuar, está tentando se sustentar. Então esse é o agosto, em tempo real, 11h43, acabou de sair o relatório, ele está se mantendo, né? Faz 4 minutos. Está se mantendo aí nessa faixa com alta de 0,56. E então, assim, Gleidson, vamos fazer o seguinte, por ordem, como a gente sempre faz. Põe a bolsa agora, mas tem delay, né? Então deixa a bolsa para depois. Delay não adianta, tem 10 minutos. Vamos em tempo real para as bolsas de Chicago e Nova York, essa sim, e depois a gente vê o dólar. Olha, a soja 0,58, vocês vão observar pelo andar da carruagem, como é que está a posição dos operadores, né, dos participantes do mercado, com base no relatório. Então, assim, agora está querendo recuar. O pessoal está tomando conhecimento, como está fazendo também o próprio Vlamir. Isso é um movimento, pessoal, planetário. Quem precisa de manter sua dispensa de comida em dia, né, seu suporte de alimentos, está olhando para Chicago. Agora está recuando um pouco, eles estão deglutindo o relatório. Como é que estão as condições de plantio lá dos Estados Unidos, que esse é o fulcro do relatório, e aí nós vamos saber se eles vão plantar mais milho, mais soja, menos trigo, mas parece que pelo andar da carruagem virá mais produção de trigo, mais produção de milho e menor produção de soja. Essa é a dedução óbvia. Por que está subindo a soja?
porque não vão produzir tanta soja lá. E por que está caindo o milho? Porque vão produzir mais milho, etc. Tá certo? Então, vocês estão vendo aí os valores que estão correndo. Só como referência, depois eu mostro a Bolsa de Chicago e a Bolsa Brasileira. Como referência, vamos para o dólar. Vamos para o dólar, 5,55, alta de 1%, voltou a subir o câmbio. Eu já posso chamar o Vlamir, senão eu vou falar de trigo. Vamos falar de trigo, então, enquanto o Vlamir está sofrendo lá para entrar no ar. Nós temos aqui os problemas do plantio de trigo no Brasil, provocados pela estiagem. Então, vamos lá, vamos no trigo para Palotina. Vamos a Palotina, o trigo de Palotina, Gleidson. Aí está fraquinho. Trigo sem chuva desde 30 de maio em Palotina, dano consolidado, mesmo que volte a chover. Isso está lá no Agrotempo do Almir Trevisan. Essa é a condição do trigo. Nós temos também a lavoura de Mamborê. Essa é já de Mamborê, Gleidson? Mamborê. Essa é Mamborê. 29 dias sem chuva. O trigo não consegue botar a cabeça para fora, está sofrendo muito. E também outra de Mamborê, pós-safrinha, plantio do dia 9 de junho. Última chuva, 27 de maio, com 16 milímetros. E nós estamos vendo essa situação do trigo. Então, tem mais? Tem mais? Então, bom. Então, nós temos também uma imagem, também lá do Agrotempo, do Paraná, da região de Braganei. O milho lá está dando 130 sacas por hectare, mas o Agrotempo do Almir está informando que a produtividade do milho safrinha no Paraná está muito irregular. Você tem a imagem aí, Gleidson? Então, a colheita está andando, do milho safrinha, mas com produtividade muito regular, efeitos do clima adverso, dizem os relatórios dos especialistas. Bom, deixa eu fazer também, aproveitando, enquanto que o Vlamir sofre lá, nada do Vlamir ainda? Oxi, no dia de relatório, eu quero aproveitar e fazer uma referência a uma brasileira que está lá na Dinamarca, numa feira de café, a filha da Dona Maria Roden, de Cristalina, Goiás. Está aí a Jéssica Roden Vander. A mãe dela, a Dona Maria Roden, é produtora de soja, milho, feijão, trigo, lá em Cristalina. Mas a Jéssica trabalha em uma empresa holandesa que compra cafés do Brasil e da América Latina. Ela ama trabalhar com o café. Hoje ela está no World Coffee de Copenhague, em Dinamarca, um evento mundial de café, e a Dona Maria Roden, lá de Cristalina, está nos vendo, muito orgulhosa da filha. Nós também, né, Dona Maria? Que bom, né? Porque o que ela está fazendo, junto com aquela equipe, enche a tela, junto com a equipe dela nessa feira lá de Copenhague, é divulgar o café brasileiro. E a gente precisa muito disso, né? Não basta a gente produzir bem, nós temos que vender bem, temos que divulgar bem e temos que ganhar bem, né? Por isso que a gente luta muito. Daqui a pouco a gente vai ter o Belinello conosco, o Maurício Belinello, porque tão importante quanto produzir bem, nós temos que ganhar bem, temos que ter produtividade numa mão, lucratividade na outra. É por isso que nós estamos batalhando aqui no Tempo e Dinheiro para que o produtor rural seja o mais bem formado do meu Brasil. Vamos voltar às bolsas, como é que está o movimento internacional, o movimento planetário, como eu digo, depois do relatório do SDA. Tá caindo, 0,29, o pessoal está se movimentando pouco, 11,39 agora, está caindo, 0,23, 11,40. Ô Gleidson, e o milho, deixa eu ver aqui o milho está caindo bastante, então, é claro, esse daí, viu, Gleidson, isso daí tem o delay, isso daí foi antes do relatório, essa é a condição do relatório. Vamos voltar para lá. O milho está caindo quase 4%, portanto, vai se produzir mais milho do que soja, uma leitura óbvia, né? E o trigo também, 1,71 de queda, 5,70, então é mais trigo, mais milho, menos soja. Isso pode dar algum alento aqui para o Brasil, porque nós estamos também com o câmbio favorável para vender. Agora, a relação de trocas para comprar vai ser muito complicada. Gleidson, deixa eu ver em tempo real o vencimento a agosto da soja
lá em Chicago, junto com o relatório. A alta é de 5,25, ele está se mantendo nos 11,41. Não deixa de ser um bom resultado para os produtores brasileiros. Deixa eu voltar para a Karina, porque ela tem uma informação que o Frederico Olive está trazendo, né, Karina, sobre plantio direto na palha, é isso? Isso mesmo, João Batista. Enquanto a gente aguarda o Vlamir Brandalize atualizar as informações, o Frederico Olive deixou gravado um recado para a gente, na verdade um convite para o 19º Encontro Nacional do Plantio Direto. Então, acompanhe. Jonathan, esse 19º encontro que acontece agora em Luiz Eduardo Magalhães, lá no oeste da Bahia, de 9 a 11 de julho, vai tratar principalmente de quais temas? Bem, em primeiro lugar, quero agradecer essa oportunidade de estar junto com vocês, divulgando, né, e falando coisas positivas, que é a nossa agricultura sustentável com base no sistema plantio direto, que terá seu grande momento a partir do dia 9 a 11 de julho, em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia, no Mato Piba, no Oeste Baiano, com o tema principal, com o lema Sustentabilidade e Segurança Alimentar para o Brasil e para o mundo. Sim, Fred, nós queremos trabalhar com sustentabilidade. Isso não é um discurso, é a nossa realidade. Mas temos que proporcionar segurança alimentar, garantir a comida na mesa das pessoas, claro, e também garantindo a continuidade do trabalho do homem do campo que trabalha com tecnologias sustentáveis. Quais são as pesquisas que nós vamos poder ver em destaque nessas palestras agora desta edição? Fred, temos uma excelente notícia para você, para os amigos do Tempo e Dinheiro, para a agricultura brasileira e mesmo mundial. Nesse 19º encontro, a questão não só de tecnologias, como que a gente percebe que aumentou muito a questão de utilização de bioinsumos, a questão de utilização de planos de cobertura, mix planos de cobertura, manejo do solo, muito mais equilibrado, com máquinas e equipamentos que conseguem reduzir ao máximo o preparo do solo, como também a gente percebe que pessoas estão começando a aumentar a rotação de culturas, mas tem um fato muito, muito importante, que é a questão do carbono, que nesse evento terá a grande tônica do evento, tratarmos a questão do carbono, que é uma questão mundialmente exigida em todos os segmentos da economia, da vida humana. E nesse trabalho, e nesse evento, nós vamos apresentar os primeiros resultados do maior projeto já instalado aqui no Brasil, mostrando os efeitos, os benefícios e os impactos do sistema plantio direto sobre a questão do sequestro de carbono, a recuperação do capital natural, da matéria orgânica do solo e do carbono, e também da biologia do solo, da biodiversidade, bem como toda a estrutura do solo, comparado com os biomas onde nós estamos inseridos. Do Rio Grande do Sul do Brasil, que temos o bioma Pampa, ao sudeste, onde temos o bioma Mata Atlântica, ao Cerrado, sudeste e centro-oeste temos o bioma Cerrados, e no centro-norte nós temos o bioma Amazônia. Então nós vamos poder ver o que a nossa agricultura, com base no sistema plantio direto, impacta comparado com esses biomas. E nós vamos ter gratas surpresas nesse grande evento. Obrigada, Frederico Olive, pelas informações, também Jonathan Ma. Eu sigo agora aqui com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos ao levantamento dos preços do dia de hoje, dessa sexta-feira, aos nossos produtores rurais que nos acompanham. Lembrando que os dados são sempre com base no CPEA, Exalc e USP. Começando as cotações pelo leite, o litro em Minas Gerais, R$ 2,73 com 41. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Itapetininga, R$ 140. Cenoura, o beneficiador verão 3A lavada, caixa com 20 quilos em Brasília, R$ 50. O tomate salada longa vida AA ao produtor, caixa aberta, em Venda Nova do Imigrante, R$ 61,67. E a maçã Fuji embalada graúda K1 ao produtor, caixa com 18 quilos em São Joaquim, R$
R$ 141,75. Vou chamar agora o Sérgio Braga, em São Paulo, novamente, para que ele atualize para a gente as cotações e outras informações do café. Sérgio. Vamos aproveitar e fazer um balanço do que aconteceu nesse mês de junho com o mercado do café. Aliás, um café que tem mostrado preços mais firmes em boa parte das regiões produtoras aqui no Brasil. Tem um avanço rápido também da safra da colheita devido às condições climáticas, mas a reclamação em geral, principalmente em relação ao rendimento. A qualidade dos grãos, em média, está muito boa, mas o rendimento nessa safra bem menor. De qualquer forma, de olho no clima no Vietnã e outras regiões produtoras do Conilon que tiveram problemas. E é lógico a produção bem menor. De qualquer forma, já nas negociações em Londres, caminha-se para uma queda nos preços, nas cotações. Nesse momento, $3.987 por tonelada. O café robusta, o Conilon, em Londres, recua 1,43%. E esse é o Arábica na Bolsa de Nova York, seguindo o Conilon em Londres, segue com queda de 0,38% a 225,50. Vamos dar uma olhadinha em todos os vencimentos também, Gleidson. Estão 229 cents ou $2,29, vencimento mais curto, julho, rolagens de posições para setembro, 225 cents, a queda de 0,60, dezembro 222,70, março 221,10. Recuou o café em Nova York, recua o café em Londres. B3, sacas em dólares, já estão setembro $275 mais 15, a queda de 0,85%, dezembro $271,80, recua 0,80%, dezembro de 2025, $249 por saca, queda de 1,74%. As negociações, então, nesse último dia, pelo menos nesse início de tarde, apresentando do lado negativo, mas acumulando pelo menos uma alta ainda nas negociações. O indicador CPE Exalc para o café, Arábica aqui em São Paulo, média de R$ 1.368,47, acumula uma alta de 6,41%, e o Espírito Santo, café robusto Conilon, até ontem, 1.215,18 pelo indicador CPEA, uma alta de 5,74%. Mas o café tem um produtor por trás, e o Sidney Vanso mostra exatamente lá de Araguari como é que está a produção, a colheita, o avanço dos trabalhos com café. Primo lá do Maílson Antunes Pereira, os primos trabalhando com café. Olha só essas imagens. Aí o início da colheita, quer dizer, avanço da colheita em Araguari. Ontem mesmo conversamos no Clube do Tempo e Dinheiro com o Lúcio Dias, que estava lá em Guaxupé. Ele é cafeicultor, já acompanha esse mercado há muitos anos, e ele falou sobre essa safra de café. Acompanhe um trechinho dessa entrevista. Vamos lá. Jonathan, nós falamos a respeito do café, nós temos o Lúcio Dias, se pudesse colocar esse trechinho, falar exatamente sobre a safra de café, os preços e o produtor, como é que está enfrentando essa situação. A alteração que nós tivemos foi a colheita andou mais rápido, o pessoal está colhendo, não perdeu tempo, já era uma colheita um pouco menor, nós não estamos em ano de uma super safra, e está transcorrendo normalmente. Uma qualidade boa, apesar de uma catação maior, tá? A qualidade. Além disso, nós temos o problema sério de peneira, ele foi melhorando ao longo da safra, mas não normalizou. Nós vamos ter cafés mais miúdos, cafés com problema de peneira, principalmente as peneiras 17 e 18, que são consumidas muito mais por aqueles torradores que vendem o grão para o consumidor final ver o tamanho do grão. Mas, como a gente já está acostumado, o mercado ele se ajusta, se não tem aquele café que ele estava acostumado, ele muda um pouco o blend, muda um pouco a composição
do que ele precisa para torrar e acaba atendendo o consumidor de uma forma que ele não vai sentir grandes diferenças. Praticamente a safra se consolidando aqui de café no Brasil, mas os produtores, cafeicultores de olho na safra 25 em condições hídricas ainda nada favoráveis. O clima pode prejudicar a safra de 2025. Mas primeiro vamos finalizar essa safra aqui que está sendo colhida e avançando em boa parte do país. Karina Botião. Informações, Sérgio Braga, obrigada. Daqui a pouquinho eu te chamo para a pecuária novamente. Vou com o João Batista, porque ele já me disse aqui que tem preços para atualizar para a gente. Sim, vamos atualizar as cotações, mas lembrando, o Vlamir está ligado. Tem uma coisa intrigante, a gente não pode dizer que nem sim nem não, mas o Vlamir, com toda a sua experiência, está dizendo assim, tem problemas nesse relatório do SDA. Ele está ligando com o Washington para saber exatamente o que está acontecendo e diz que daqui a pouco ele entra. Então nós estamos esperando, mas o que será que aconteceu em Washington, lá no SDA? Será que foi resultado do debate do Trump que arrasou com o Biden ontem? Claro que não, mas enfim, nós vamos checar. Mas, no entanto, os preços estão subindo. A soja está se mantendo em alta, vejam aí, 11,42, alta de 0,56, portanto, menos soja nas áreas plantadas lá nos Estados Unidos, enquanto que o milho está desabando, menos quase 5, 4,99, menos 5% a 4,01. O trigo também perde quase 2% a 5,68, o café está no recuo, nada a ver com o relatório americano, mas está refletindo o que está acontecendo lá em Nova York, 225,90, o açúcar também leve a baixa, o algodão em fortes baixa, de 1,88 a 73,18, o petróleo também leve baixa, 81,66, ouro 2,34, e o câmbio está subindo novamente, o Gleidson, 5,56, alta de 1,10, eita nós, hein? Olha, os amigos estão comentando aqui, deixa eu só confirmar aqui, exatamente. O Luiz Carlos Leite disse que o Aaron Edwards, nosso amigo também, analista americano, ele sim estava na contramão, dizendo que, segundo o Luiz Carlos Leite, o Aaron falou a semana inteira que a área de soja ia ser menor. E ele acertou, embora o Wall Street Journal disse ao contrário, praticamente o mercado todo estava posicionado na previsão do Wall Street Journal e foi no que deu. Karina, vou devolver para você para a gente se preparar para, enquanto o Vlamir não pode entrar, vamos ver com vamos chamar o mercado de commodities, porque então nós temos outro especialista que é o Maurício Bellinello, certo, Karina? Certo, mas daqui a pouquinho, acho que a gente ainda não tem a conexão com o Bellinello, né? A gente vai falar agora, João, antes, sobre o Dr. Alexandre Gazola. Ele está em Castanheiras, Rondônia, e falou com um produtor rural que é o Roberto Bertão de Azevedo. Eles conversaram sobre como é produzir lá em Rondônia, o que os produtores têm feito para superar alguns desafios. Por lá, o maior desafio esse ano está sendo o clima. Mas a gente vai saber mais sobre isso no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje estamos aqui em Castanheira com o produtor Roberto. Vamos falar um pouquinho sobre as características da região. Como é produzir aqui? Quais são os desafios e quais as culturas que vocês trabalham aí no decorrer do ano aí que dá renda para a propriedade? Bom dia, né? Primeiramente a todos aí que nos acompanham pelo canal. Hoje a gente tem diversos desafios, né? Ontem ainda participando de uma palestra, né? Isso. A gente viu e foi citado alguns desafios. O principal deles ultimamente está sendo a questão do clima. Altas temperaturas, problema em germinação, problema em vigor, mas Rondônia sempre foi um estado promissor, sempre teve períodos bons de chuva. Porém, com essas mudanças climáticas, a gente vem enfrentando dificuldades que não tínhamos antigamente, né? Nós nessa área estamos há 10 anos plantando, começamos em 2014, e de lá para cá a gente tem enfrentado sim alguns desafios, alguns anos muita chuva, outros anos falta de chuva, e aí isso aí tem sido um desafio. Porém, a gente tem algumas ferramentas, a qualidade da semente, sim, a qualidade
de produtos que a gente trabalha no manejo hoje, né? Então isso tem favorecido bastante. E safra passada, temperaturas extremas, né? Quem não tinha palha, por exemplo, estamos numa área aqui com braquiária, já manejada inicialmente e rebrotando. Esse é o grande proteção para a alta temperatura. Até a gente trazia o dado ontem no evento com os produtores mostrando que a cada grau a mais de temperatura eu perco 7% do crescimento da planta, né? Então quem não tem palha, como planta aqui, por exemplo? Complicado, aí você tem que arriscar a sorte. É um desafio. Nós temos anos bons de chuva, chuvas periódicas, volumes bons, porém temos anos que nem passou o ano passado, tivemos assim veranicos durante o período do início de plantio ali, que realmente afeta na germinação, na qualidade. Sim. E essa questão do manejo que eu acho que todo produtor tinha que observar isso. Sim. No plantio. No plantio. Os cuidados do plantio influenciam a Ontem produtividade. a gente, nessa palestra, observando alguns detalhes, questão de profundidade, o quanto perde por abaixar, afundar um pouquinho mais. Vai dar uma sequinha, vamos afundar a semente. Um erro que nós já cometemos. Não, vamos afundar um pouquinho, vamos plantar mais um dia, 2. Então a gente ontem conseguimos visualizar algo que a gente não enxergava. E isso são os mínimos detalhes, o capricho na hora de você fazer. E produtividade, o que está chegando aí em soja, em milho, dentro dos sistemas aqui? Já ganhou o SESB um ano, né? Já ganhamos o SESB em 2022, né, pela região norte. Perfeito. Uma produtividade de 91,93 sacas. Tivemos áreas aqui, claro que não é a média do talhão, mas tivemos algumas áreas que nós temos solos muito manchados aqui na região, mas tivemos áreas aí que já passou de 100 sacos. Coisa boa. Agora a gente tem um trabalho muito forte em cima da terra, né? A gente tem feito um trabalho diferenciado. Calagem, tem o pessoal da UNIR, que é a Universidade Federal de Rondônia, que faz um trabalho com a gente aqui dentro, inclusive vão fazer campos experimentais aqui dentro esse ano. Então a gente tem buscado parcerias para mostrar resultados. A gente busca resultados melhores. Isso é importante, melhorar o solo. Obrigado, um grande abraço aí, os amigos aí do Tempo e Dinheiro. Um abraço a todos e vamos trabalhar. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Muito obrigada mais uma vez, doutor Alexandre Gazola. E agora sim, a gente vai ao mercado de commodities com João Batista e Maurício Bellinello. Muito boa tarde, professor Maurício Bellinello. Estamos aí, João. Boa tarde a todos. Sempre lembrando que daqui a pouco entra o Vlamir, né? Porque o relatório já está em mãos, inclusive do Maurício. Você está com o relatório nas mãos do SDA, né? O relatório de plantio? Como é que foi? Então, ele veio com um ajuste pequeno, na verdade, confirmando a redução de área do milho e confirmando o aumento da área da soja para os Estados Unidos. O problema é que, assim, no caso da soja, o relatório de março, eles reduziram em 400 mil acres, que vai dar mais ou menos 100 mil hectares do ajuste, né? E o do milho, eles aumentaram em relação ao ajuste de março, né? E o problema principal mesmo está nos estoques, João. Aumentaram os estoques de milho, não foi nem pouco, inclusive, e os estoques de soja aumentaram um pouquinho, né? Não é exatamente um espetáculo, mas aumentaram um pouquinho. O fato é que nós estamos vendo em tempo real aí o milho caindo com isso, ou seja... Despencando, né? 4%. Mas assim, então, mas a área que você está dizendo para a gente não aumentou muito, ou apenas é ajuste de expectativas, professor? É ajuste na segunda casa, por assim dizer, né, João? Porque os Estados Unidos têm uma diferença, eles não têm área nova a abrir. Então, todo ano, eles ficam brincando. Joga o que vão plantar de milho, planto menos, planto mais soja, a mesma área eles vão acabar trocando. Então, ano passado, eles plantaram 94,6 milhões de acres de milho, esse ano vai plantar 91,4, então 94,6 contra 91,4 milho, né? Na soja, eles plantaram 83,6 no ano passado e esse ano plantaram 86,1. Então aumentou, o que tirou do milho jogou para a soja, basicamente é isso, tá? A diferença, João, é que eles tinham mais ou menos 4,1 bilhões de bushels, né? Depois tem que fazer
a conversão para toneladas de estoques de milho no ano passado, estão com quase 5 esse ano. Subiu 20% os estoques em relação ao ano passado para esse ano. E os estoques de soja estava 0,8 no ano passado, bilhões de bushel. Esse ano está quase 1 bilhão de bushels. Então subiu perto de 20 a 25. É isso que a gente falou desde o ano passado, que os estoques seriam normalizados e está acontecendo. A diferença principal é que no caso da soja, o dano é menos impactante, porque especialmente no caso das áreas plantadas, ela inclusive caiu em relação à perspectiva do mês passado. Então realmente plantaram menos soja do que se estimava. Então a soja agora está subindo, inclusive, nesse momento, subindo mais de 1% nos contratos longos. E o milho, como ele veio com ajuste para baixo, desculpa, para cima, no relatório de março era 90 milhões de acres, né? E esse mês aqui veio 91,5. Então eles aumentaram mais a área plantada de milho em relação ao que eles estimavam, e agora o milho caindo 4% em Chicago nesse momento. Detalhe interessante que na B3, o CCM, que é o contrato do milho Campinas, né? Ele até caiu dentro do dia, mas não perdeu o suporte principal. Nesse momento, o contrato de setembro negociado a R$ 60,00, R$ 60,20, que é o que está cotado, na verdade, desde fevereiro, João. Tá, Antônio, insisti que daqui a pouco o Vladimir vai também fazer os seus comentários, mas, ô professor, olha que coisa interessante que você abordou aí, né? Porque o grande produtor de alimentos do mundo foi os Estados Unidos, porque agora é o Brasil, porque eles, como você acabou de dizer, eles só têm uma lavoura, porque depois vem a neve, e aí eles ficam jogando um pouquinho para cá, um pouquinho para lá, enquanto que nós temos áreas ainda a abrir, pastagens degradadas para recuperar. E em grande parte do nosso país já fazemos 3 safras, ou seja, 3 fazendas em cima de uma. Isso. Só falta, me permita, né, professor, só falta ter vergonha na cara, né? Para aí a gente toma conta mesmo, seremos o grande produtor de alimentos para o mundo. Certo, professor? Certíssimo, João. O Brasil não tem nem comparação com os Estados Unidos, né? A gente tem muita área a abrir ainda, a gente tem áreas que podem aumentar em muito ainda a produtividade mesmo, né? Por mecanização e por outros investimentos. Os Estados Unidos, já, por mais que sejam um gigante produtor, eles só conseguem ficar brincando, joga 1 milhão de hectares para lá, 1 milhão de hectares para cá, né? Todo ano, mas sempre ficando ali, naquele total deles, que eu posso estar falando bobagem, o Brandalize vai saber muito melhor do que eu. Eu acho que o total de área deles entre soja e milho deve ficar perto de 80 milhões de hectares, né? Ou seja, o Brasil é muito maior do que isso, e no caso do milho especificamente, produz 3 safras, né? A safrinha, inclusive, que está entrando agora, gigantescamente maior do que a deles, né? Então é isso, veja que interessante que o mercado agora, na minha concepção, e isso eu falei algumas vezes aqui para vocês, ele está trabalhando agora, João, numa perspectiva de estoques, ou seja, os estoques que desapareceram do mundo em 2020, 21 e 22 por causa do Covid, mas principalmente por causa das quebras no Rio Grande do Sul e na Argentina, finalmente, entre o final do ano passado e o início desse ano, entre a safra americana do ano passado e a safra brasileira desse ano, foram normalizados. E a partir de agora, em relação à safra 25, e eu acho principalmente a safra 26, a minha projeção é que o mundo como um todo agora inicia um novo ciclo de alta nas commodities agrícolas, mas que ainda vai levar, na minha opinião, de 1 a 2 anos, João. Mas começa a virar, né? Porque, ou seja, batemos no fundo do poço, aparentemente, né, o Maurício? Eu tenho essa impressão, João. E detalhe, né, no caso do agricultor brasileiro, ainda tem que para muitos seria um agravante, mas para nós é uma vantagem, que além disso tudo, a gente está agora num ano que, por mais que o bushel esteja bicudo, né, ou seja, não está muito bom tanto na soja quanto no milho, a gente tem um dólar extremamente favorável agora. Eu gosto de lembrar que há um ano atrás o dólar estava 4,70. E agora hoje, João, agora há pouco, cliente meu para 25 travou dólar a 5,79, João. Nossa, que beleza. 5,79, né? E você alertou, como você também alertou, para travar as commodities, porque não adianta torcer e tal, porque nós tínhamos praticamente os operadores estavam confiando na informação, na previsão do Wall Street Journal, que ontem disse, vai ter mais milho e mais soja, tá? O Aaron Edwards, também que está sempre conosco no Notícias Agrícolas, falou o contrário. E o Wesley Brito, o meu amigo aqui está no YouTube, aqui te ouviu e disse que
tinha comprado um papel de milho e deu certo hoje, ou seja, ele travou a queda do milho. Isso. Você foi pego de surpresa também, Maurício, ou você está travado tanto na soja quanto no milho? Então, João, no milho, por incrível que pareça, eu só opero milho no Brasil, pelo menos para os meus clientes, né? E a gente está cercando uma operação. Eu estou comprado em milho, na verdade, para ser bem sincero, perto dos R$60. Eu até fiquei de olho perto do relatório. Ele caiu no dia, mas nesse momento está subindo de volta, já em 60,25. E eu acho isso um bom indicativo, porque a safrinha está entrando agora. A safrinha, por mais que não venha o recorde do ano passado, ela vai vir bem grande esse ano de novo. A safra americana de milho, como a gente está vendo agora, eles estão aumentando a área plantada de milho, vai vir mais milho e o milho no Brasil não consegue cair. E isso, para mim, é um indicativo positivo, porque a safrinha vem grande, vem a nossa safra de verão, vem a safra dos Estados Unidos e o milho não cai no Brasil, mesmo tendo estoques altos. Então, na minha opinião, isso é um alento, por enquanto, para quem está querendo olhar para frente. Eu quero deixar bem claro que isso não vai tratar do milho da safrinha, esquece o milho da safrinha. Eu estou falando já de 2025, para um horizonte, pelo menos, mais vantajoso para o agricultor. Lembrando também que isso é uma coisa que pouca gente tem falado, né, João? Mas os custos, principalmente químicos e fertilizantes, esse ano, pelo menos na média dos meus clientes que eu estou monitorando, eles estão gastando de 20% a 30% a menos em reais do que eles gastaram no ano passado. Então, por mais que a situação esteja potencialmente danosa no bushel, que está num preço ruim, dólar alto, prêmios subindo e custos abaixo, eu disse e eu mantenho o que eu falei há um tempo atrás. Eu acho que 2025 planeja ou sinaliza, para quem souber o que está fazendo, para quem não ficar rezando só para chover e travar os seus preços e garantir condições melhores, eu realmente acredito que 2025 será um ano de margens melhores. Ainda que o preço de face possa nem ser tão melhor, no acumulado do cenário, na minha perspectiva, 2025 planeja ou sinaliza um horizonte bem melhor do que foi 2024, onde, por exemplo, em Sorriso, a gente teve saca abaixo de R$100 na soja esse ano, João. Tá, e o que vai ajudar também é quem souber capturar o dólar, né? Como é que está o câmbio? O Gleidson, sempre em tempo real, 5,57, alta de 1,26. Quando bateu a 5,58, foi a máxima do dia, né? Foi, voltou, está tentando chegar no 5,58 de novo. O Hélio Sirimarco, lá da Sociedade Nacional da Agricultura, SNA, está lembrando que 5,58 é a maior cotação desde 12 de janeiro de 22, professor. Como é que você vê essa alta do dólar, hein? Eu acho ela ótima, eu acho ela cíclica, eu acho que é boa porque eu falei nos 4,90 que vinha um movimento de alta e veio. Então, quando vem, a gente não pode reclamar, certo? O que eu gosto de lembrar é que isso é um movimento cíclico. Ou você acha que o dólar fica sempre no fundo ou sempre no topo? Nunca, né? E detalhe, isso abriu no final do ano passado e no início desse ano, e foi dito ao vivo aqui, uma janela de abertura para compra de insumos, porque o dólar estava baixo. Então, mas agora não dá mais, né? Oi, agora já foi. Na verdade, agora assim, João, especialmente depois do debate de ontem, que o Biden foi jantado pelo Trump ontem, uma vergonha em rede nacional, na minha opinião, até as eleições desse ano, que nos Estados Unidos vão acontecer em novembro, né, a consolidação delas, antes disso eu não espero nenhuma mudança no dólar globalmente, pelo menos falando. Estou falando de grande relação. Volatilidade, cair 10 centavos, 15 centavos para lá ou para cá, tá tudo certo. Eu estou falando de uma mudança de cenário. Então, na minha opinião, o dólar está meio que se encaminhando mesmo para um cenário de permanecer relativamente mais alto do que ele esteve no final do ano passado, pelo menos daqui até o final do ano, João. Mudança de cenário. A CNN acaba de divulgar agora uma pesquisa nacional sobre o pós-debate. O que a população achou? Quem ganhou? 67 Trump, 33 Biden. Realmente, como você disse, o Trump jantou o Biden. Só que faltam 4 meses, mas pode até piorar a situação do Biden ou ele ser trocado, né? Olha que situação. Não está fora do radar isso, João, não está fora do radar. O desempenho dele foi realmente muito ruim ontem, né? Os democratas devem estar bem preocupados, eu estaria se eu fosse democrata agora, mas de novo, né? Eu não sei exatamente quais são os planos envolvidos nisso, né? Mas o que eu gosto de lembrar é que, de novo, a situação do Trump está, no mínimo, mais favorável nesse momento, e detalhe, foi só o primeiro debate, vão acontecer muitos ainda, né? Sim. Bom, o fato é que, qual é a lição a tirar, né? Bom, primeiro o dólar tem que capturar, né? Você capturou um dólar de 5,79, travou, fez NDF. E também trabalhar travado, você vê, que surpresa de ontem, todo mundo, não, daí vem a surpresa do relatório, e o mundo trabalha em cima desse relatório.
O professor Maurício Belinello está dizendo, cara, se você está travado, você não tem que ficar preocupado. Como fazer isso, né? Então, nós estamos sempre aí exortando os produtores a trabalharem dessa forma, aprender a trabalhar em travas, igual você faz seguro de carro. Você não trava o seu carro? Trava. Então, trava sua soja, seu milho, seu café, enfim, seu boi, faça a mesma coisa. Segunda-feira, às 7h, horário de Brasília, nós vamos ter a terceira aula da 16ª turma do curso de introdução aos mercados de commodities, ênfase em opções. Como é que faz isso? Como é que faz trava? É a aula fundamental, 7h, para os privilegiados alunos da nossa 16ª turma. Aí o Maurício vai falar de novo como fazer a trava de dólar, como é que se faz a trava nas bolsas, para você entender o jogo do seu comprador, né, professor? Exatamente, João. Eu pessoalmente acho que esse tipo de coisa que a gente ensina no curso, mas que eu falo também de graça aqui para quem quer ouvir, eu não venho falar esse tipo de coisa para deixar o agricultor em pânico ou o contrário, super empolgado. Não é isso. Na verdade, você não tem que estar nem em pânico e nem empolgado. Você tem que estar cuidando dos seus preços, né? Pelo menos é isso que eu acredito. Tem gente que fica muito preocupado com o número do preço. Ah, é 120, é 130, é 110. Tá, amigo, eu posso quase garantir que a depender da forma com que você fizer seus travamentos, a margem de lucro do ano passado vai exceder a margem percentual obtida em 22 para você que colheu. Entende? Olha que legal, mas o preço era R$200, beleza. Não adianta nada ter R$200 se custou 180. Entende? Não tô brincando, não custou isso, só fazendo um comentário. Então, olha que legal, o que você, agricultor, tem que entender, e na minha opinião, isso deveria ser dica importante, muito cuidado com o grupo do Zap. Qual o grupo do Zap? Qualquer um que você esteja participando, onde as pessoas ficam tocando terror na sua cabeça. Entende? Na minha opinião, né, meu avô já falava, né, já muito ajuda quem não atrapalha. Então assim, amigo, se você vai ficar num lugar onde as pessoas vão ficar tocando terror na sua cabeça o dia inteiro, na moral, sai do grupo, vai fazer outra coisa, porque isso não vai te ajudar em nada mesmo. Sabe por quê? Porque no final das contas, o mercado sempre vai trabalhar numa dinâmica de oferta e demanda, sempre. Nós trabalhamos em escassez de oferta, 20, 21 e 22. Estamos trabalhando em excesso de oferta, 23, 24 e provavelmente começo de 25. Curioso, o que de novidade tem nisso? Nada. O ciclo da pecuária está aí para mostrar que isso não é uma novidade hoje e não será pelos próximos 20 anos. O problema é você esquecer daquela regra básica, João, né? Não há mal que nunca acabe e não há bem que para sempre dure, né? É isso. A vida é ciclo. Um dia lá em cima, um dia lá embaixo, você se cuida, faz igual a cigarra e a formiga. Na época do verão guarda, na época do inverno consome. Muito bem, ter liquidez na mão, né? Ter dinheiro na mão. Mas o importante dessa conversa, professor, como você disse, é que nós estamos vendo uma mudança de cenário. Tomara que realmente o fundo do poço já passou. Segunda-feira a gente volta a se falar, então de novo no Tempo e Dinheiro, lembrando o pessoal do clube, do curso, 19 horas, horário de Brasília, a aula fundamental do nosso curso de introdução. Obrigado, Maurício. Bom final de semana. Eu que agradeço, João, ótimo final de semana e desculpe pelo bigode que me chamaram na correria aqui, não deu para fazer. Ótimo final de semana. Bigodão. Tá bom. Karina Botião, vamos em frente, daqui a pouco o Vlamir, né? Eu acho que agora a gente já pode começar a entrar em contato com o Vlamir Brandalize, deve estar com as informações em mãos. Enquanto a equipe faz esse trabalho, João Batista, quero convidar a todos para fazer parte do Clube do Tempo e Dinheiro. Se você ainda não é assinante, faça parte do clube, seja sócio, tenha acesso a conteúdos complementares, né? Entrevista com João Batista, com Sérgio Braga, com Giovanni Lorenzon, sobre assuntos que são pertinentes ao seu dia a dia do campo, da produção rural. Contato é 19 99813 2915. Vou repetir, 19 99813 2915. Seja um assinante do Clube dos Assinantes do TID. A gente já tem o Vlamir aqui com a gente, não ainda? Vamos seguir com a pecuária então e depois a gente volta a falar com o Vlamir. O que nós vamos fazer agora? Ou devolvo para o João Batista? Juliano Dorigon está perguntando se o Maurício indicou uma put no dólar, né, em opções, ou NDF. Viu, Juliano? É sempre NDF, porque é uma maneira mais fácil de você pagar pouquinho o prêmio. Então você faz isso nos seus bancos. Procure o Banco do Brasil, que é o mais habilitado. O problema é saber se o gerente sabe fazer, né? O Maurício sempre lembra isso, né? Mas converse com ele, porque o prêmio é bem baixinho, mas sempre uma É como no mercado de boi, né? Você fica sempre travado, né? É uma
uma alternativa que não é legal. Enquanto que nas opções você é flexível, você compra e vende, você sai, mas essa é a situação. Agora, o Davi da Luz, o nosso diretor, está dizendo que o Vlamir está em QAP. Podemos chamar, Karina? Batista. Então vamos lá, mercado de commodities com Vlamir Brandalize, finalmente, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, Vlamir Brandalize, você nos deve muitas explicações. O que aconteceu? Na realidade, João, o site do USDA estava meio enroscado. E como o relatório de plantio ele vem em acres, e daí a gente tem que dar uma olhada mais a fundo e calcular números, então acaba perdendo um pouquinho de tempo. E os estoques também vêm em bucho, né? Então, bucho de milho é um, bucho de soja hoje é outro. Mas em si, João, pouca novidade no relatório efetivo, né? Porque ele teve um número de soja um pouquinho menor do que era esperado, milho maior, o próprio trigo também maior, e isso é comum acontecer, né? Essas divergências de números aí. É por isso que o mercado está navegando agora, vendendo milho, vendendo trigo e comprando soja. Essa navegação aí, mas não acredito em muita mudança no mercado aí no médio prazo, João. Por enquanto, o que está contando é o clima americano que está bom, né? Sim, mas também vamos considerar que esses números se surpreenderam, porque a gente estava esperando até, quer dizer, a gente estava até preparado para uma área maior de milho e uma área maior de soja. Não veio assim, né? Sim, exatamente. A soja ela veio um pouquinho menos, 180 mil hectares a menos, João. 180 mil hectares não é nada se a gente olhar no global, né? Mas o mercado está olhando isso positivo, né? Então esse é um ponto. Mas ao outro lado, se a gente pegar e comparar, são dois relatórios. O relatório de estoques, já trouxe um estoque americano de soja maior, então esse é negativo. O relatório de plantio é positivo. Por isso que em si eu acho que ele não tem muita força efetiva. Agora ele está tendo força porque o pessoal está trocando de posições, né, João? Trocando de posições. Vamos começar no invertido. Por exemplo, o trigo ele veio com 19,1 milhões de hectares. E ele veio bem acima do que era esperado. Então, essa situação pressiona o trigo. Pode ver que o trigo está caindo mais. Então, o pessoal está vendendo o trigo. Já no caso do milho, também está sendo pressionado. Ele veio com 37 milhões de hectares. Então, ele veio bem maior do que era esperado, né? Era 36,4. Ele veio com 600 mil hectares a mais. Porém, João, a partir da segunda-feira, semana que vem, os analistas dos grandes investidores vão olhar o seguinte. Veio 37, o mercado esperava 36,400, então veio maior. Só que o ano passado plantou 38 milhões e 300, João. Então, ele vai fazer esse balancete aí. Então, tudo que cai muito hoje, pode que recupere parte segunda, como a soja. Vamos pegar o número da soja. A soja, ela veio com uma área de 34 milhões e 820 mil hectares. O mercado esperava 35, que é o USDA anterior. Alguns apostavam acima de 35, até 35,5. Então, ele veio abaixo do que o USDA apontou mês passado e também abaixo do que o mercado esperava. Só que é um número maior em mais de 1 milhão de hectares acima do ano passado. Então, veja como é que hoje ele está tendo uma pressão. Ele já chegou a ser bem mais alto aí, já chegou a trabalhar 0,7% e agora já está 0,5%. Ou seja, é a dança das cadeiras. Quem está perdendo muito continua sendo o milho, né? Que ele surpreendeu mais e o trigo, mas a soja ele já começou a dança das cadeiras, porque o mercado já vai começar a olhar o estoque americano de soja, 26 milhões e 400 mil.
O mercado esperava menos de 26 milhões, ou seja, então o estoque é maior, tá sinal que eles estão vendendo menos. Então, esse é negativo. Talvez isso já sirva para segurar essa altinha que o mercado está tendo. Mas isso é bom aqui no final de semana, aqui para o mercado brasileiro, João, porque tem muita gente vendendo, o mercado hoje no Porto está pagando melhor que ontem, o dólar em alta, e agora essa altinha de Chicago acaba estimulando. Talvez agora à tarde consiga até R$1 a mais aí na posição, para quem quiser fazer caixa. Não é uma garantia que a semana que vem essa alta vai continuar. É em função do que semana que vem eles vão olhar novamente pelo clima americano e pela safra americana, né, João? E essencialmente olhar os estoques, como você disse. Então, olha o estoque, o estoque olha veio o clima. maior, então o pessoal já começa a avaliar, assim, abrir melhor os dois relatórios e avaliar mais a fundo, né? Tá. Eu peguei então, só por curiosidade, João, para passar para os nossos amigos aí, os dois maiores estados produtores dos Estados Unidos. No caso da soja, é Illinois, ali onde está Chicago, com 4.300.000 hectares. Então, veja, 4.300.000 hectares, o maior estado produtor de soja dos Estados Unidos, ele é menor que o Paraná, é menor que o Rio Grande do Sul, é menor que o Mato Grosso em área plantada, ou seja, os 3 estados que mais plantam no Brasil são muito maiores do que o maior estado americano, que é Illinois. Vamos pegar o milho. O milho, o maior estado produtor dos Estados Unidos de milho é Iowa, com 5.300.000 hectares nessa safra. Se a gente pegar também o Mato Grosso, que é o nosso maior produtor de milho, ele é muito maior que Iowa. Veja como é que é a situação. Só que Iowa colhe mais que o Mato Grosso, né? Então a área de Iowa é menor, mas colhe mais milho como o Mato Grosso, porque a produtividade em Iowa ela chega a 14, 15 toneladas por hectare, né, João? E no Mato Grosso dá metade disso. Tá. Vamos então assim, vamos começar a conferir os preços, mas uma visão mais avançada para os produtores a partir da próxima semana. Qual é o comportamento, qual é a mensagem que você deixa? A mensagem para a semana que vem. A semana que vem tem relatório na segunda-feira de qualidade de lavoura de novo, no final da tarde. As lavouras vão avançar na fase de florescimento. Se o clima estiver bem, como veio nos últimos dias, vai manter qualidade alta, e daí talvez na terça-feira o mercado olhando uma qualidade, se vier perto de 70% da lavoura boa excelente, o mercado volta a pressionar do lado da baixa. Então essa é a visão que o analista dos grandes investidores vai fazer. Isso no final da tarde da segunda-feira, depois do relatório do USDA de qualidade de lavoura, porque esse relatório agora de plantio, ele serve de base para o pessoal começar a estimar o que vai colher. Então, na semana que vem sai relatório de qualidade, em cima desse relatório eles vão estimar. O potencial da safra americana é de 120 milhões, 121, 122, 124. Aí vai depender da qualidade das lavouras. Então, na semana que vem, o que vai mandar no mercado não é mais esses dados aqui, é o clima americano e as condições da qualidade da safra americana. É por isso que, na condição que veio nesses últimos dias, é bem provável que o relatório venha com qualidade muito boa. E talvez esse seja um fator negativo na terça-feira da semana que vem. Tá, mas o fato é que o pessoal se precaveu antes do relatório e agora. Como é que estão os negócios? Como é que a Brandalize Consulting está analisando o movimento de negócios? Depois nós vamos saber dos preços no balcão. Olha, João, está saindo negócio. É uma semana que vai fechando boa de negócio para a gente comentar. Aí eu acredito que semana vai fechar com mais de 1,5 milhão de toneladas negociadas. O produtor aproveitou, né? Teve evolução das cotações, né? Mercado de balcão, mercado de lotes, mercado de porto. Está muito perto dos melhores momentos. Alguns locais estão no melhor momento do ano, então as condições de cotações elas estão bastante atrativas. Então, por isso que o produtor veio para os negócios, ele também estimulou negócio na exportação, nos portos. A maioria dos negócios está atrelada à exportação, então é sinal de que continuamos exportando forte, né? Então isso é importante para o produtor estar desovando a soja para o mercado global. Isso é um sinal positivo para frente, né? Quanto mais soja vai para fora, é uma condição melhor aí para os próximos meses para o mercado interno, né? Que vai usar muita soja para esmagar aqui, para produzir óleo para o consumo humano, óleo para biodiesel,
produziu farelo para o setor de ração, que vai batendo recorde de consumo. Então, o movimento em si da semana é um movimento bom, dá para considerar que foi um movimento bom, de cotações muito perto dos melhores momentos do ano em reais, né? Em cotação em dólar, não, mas em reais, sim. Tá, inclusive você chegou a dizer que pode ser que agora à tarde consiga-se R$1 a mais aí nos negócios. Então, como é que estão os preços no balcão? Olha, João, pela manhã o mercado de balcão estava estável aí em relação a ontem. O balcão gaúcho, por exemplo, nas missões, hoje pela manhã pagou 121. E ali perto do Porto Rio Grande, 125. Eu acredito que tem ambiente agora à tarde para pagar 122 ali nas missões, 126 lá perto do Porto Rio Grande. O restante do sul e sudeste aí, ele pagou de 120 a 128. Todas as regiões aqui, desde Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Minas Gerais. E eu acredito que posso pagar mais aí, até R$1, até R$2. Eu acho que tem condição de pagar na faixa 130 aí, no balcão na região de Ponta Grossa. Então o mercado ele está muito perto dos melhores momentos R$100 aí, João, e está tendo negócio. Eu acredito que à tarde ainda vai ter negócio. Sempre tem aquele produtor que vê o mercado que melhorou agora à tarde e acredita que na segunda-feira ele vai continuar em alta. É que eu já citei, se o mercado vê que o final de semana ele for positivo de clima, talvez ele comece a antecipar a liquidação e fazer lucro sobre essa alta de hoje, que não há garantia que ela vai ficar até o final do pregão, e já na segunda-feira, estimando que no final da tarde da segunda-feira o USDA vai trazer qualidade de lavoura boa. Então é esse momento, nós estamos naquele momento cavalinho encilhado, vamos dizer assim, João, porque não tem aquele base de garantia sólida que nós estamos numa fase de crescimento, nós estamos num momento de uma cotação alta, que não tem fundamentos efetivos para ela continuar crescendo, porque esse relatório com 180 mil hectares a menos do que era projetado mês passado, isso aí é uma mixaria, né? Se a qualidade das lavouras vier boa, 180 mil hectares não é nada, eles vão ter uma produção maior aí, só melhorando em 1% de lavoura boa excelente, já dá uma condição que compense a quedinha de área aí, né, João? Tá. E a formação de lotes nas cooperativas, como é que nós estamos aqui? Esse também está com as cotações melhoraram, né? Vamos pegar aí o Porto hoje de Rio Grande, o lote no Porto de Rio Grande começa com 143 no agosto, 144,50 no setembro, podendo pagar quase R$1 também, agora está de melhor, em função do ambiente desse momento. 141,50 no agosto de Paranaguá, e 143 no setembro. Ele está com um ambiente para pagar um pouquinho melhor aí, agora à tarde também, João, porque eu estava vendo agora os prêmios do agosto principalmente deram uma melhorada. Agosto e a soja de entrega setembro. Então, o comprador de agosto fala em 40 positivo, o vendedor que é 65,70. O setembro, o comprador paga 65,70 centavos, João. É o melhor prêmio de setembro até agora. E o vendedor já fala em 100 pontos aí na soja entregue em agosto, setembro. Então, por isso que o mercado de setembro hoje está pagando o melhor momento do ano de setembro, que é com 143, 144 reais, sendo que o melhor momento que ele pagou de agosto foi 145, aí alguns 2 meses atrás. Mas então está muito perto do melhor momento, João, da cotação em reais. Por isso que a gente o cavalinho encilhado está aí. Como vai ficar na semana que vem, vai depender muito do final de semana de clima americano e do relatório de lavouras da segunda-feira no final da tarde, se o USDA mantiver ou melhorar as condições. Se melhorar as condições, terça cai, né? Essa é a lógica efetiva. Né? Então, passamos por os preços no balcão, os lotes e os prêmios, ok? Podemos pular para o milho. Vamos pular para o milho, porque nós temos arroz, feijão e trigo ainda. Como é que estão os preços do milho com essa, depois do relatório, ó, como avermelhou, nossa. Então, julho, 300, já perdeu os $4, 3,93 com 20 de recuo, hein? Setembro, 4,03, dezembro, 4,16,5, março, 4,30 com 25, perdendo 16 o março do ano que vem. Olha que recuo forte lá na Bolsa Americana para o milho americano, depois desse relatório que veio com maior área de milho e também estoques, segundo o Vlamir. Deixa eu ver o milho no Brasil, na B3 Base Campinas. Ó, tá no verdinho, em alta. O Júlio 57 com... Não, o Gleidson ajustou.
Julho, 57,45, setembro, 60,21, novembro, 64,02, janeiro, 67,35. O Gleidson apertou o botão do ajuste e deu vermelho, Vlamir. Tá que nem uma roleta aí, deu vermelho, né? Deu vermelho. Né? Na realidade, ajustou um pouco aí porque o pessoal liquidou, né? Viu o relatório do USDA e acabou liquidando posição aí na bolsa, na B3, né? Mas a B3 a gente tem que olhar o seguinte, o Chicago está caindo sim bastante, é normal, né? Por causa que no caso do milho, os dois relatórios foram bem negativos, né? Aumentou bem a área frente à estimativa que era esperada e também o estoque de milho, né? A área veio com 37 milhões de hectares, o relatório anterior era 36.400 e o estoque do milho era esperado abaixo de 123 milhões de toneladas e veio 126.800. Então, ambos os relatórios foram negativos. Então, trouxe essa pressão aí de 20 pontos. Mas isso também ele vai ser reavaliado na sequência aí, né, João? No fim de semana, os analistas dos grandes investidores vão analisar o seguinte. Primeiro, no relatório de plantio, ele vai ver que o ano passado a área plantada ela tinha sido maior, no caso do milho. Ela era uma área de 38,3 milhões de hectares e veio 37. Então, caiu, comparado com o ano passado, 1.300.000 hectares. Então, aí começa a balançar a coisa. Então, os estoques também, os estoques níveis globais e mundiais ainda vão dançar muito tempo, né? Então, esse relatório é extremamente negativo nesse momento, o pessoal está liquidando, mas não quer dizer que vai ser essa a tendência, João, porque ele caiu, perdeu até os $4, que nem você citou ali no spot, mas ele, nesses níveis que está agora, o produtor americano, ele está apavorado, ele não tem margem, ele não cobre custos, ele não pode vender. Também o milho ficou muito barato a nível global, né, João? Então, certamente, nesses valores, o pessoal do etanol americano vai disparar a produção, vai consumir muito mais, setor de ração, o milho ficou muito barato, e aí o pessoal vai entrar comprando pesado essas posições e já o mercado fica muito comprador e o mercado tem que virar isso aí. Ele não vai ser uma tendência de continuar caindo, não. Tá. Como é que está o preço do milho hoje? Mercado do milho, 59,5 aí no Porto Paranaguá, R$60 aí no Porto São Francisco e 61 Santos. Ele está muito parecido com ontem, aí até pagava uns 50 centavos mais aí por causa do dólar, né? O dólar em alta estava pagando mais aí até antes do relatório. Agora à tarde provavelmente o comprador vai sair do mercado, provavelmente vai voltar na segunda-feira esperando abaixar a poeira, né? Então, agora deu um susto, né? Essa queda de Chicago de 20 pontos aí. Então, o comprador certamente vai sair, vai esperar para segunda-feira, baixar a poeira e é isso que vai acontecer. E o produtor que não fez aí milho até agora tem que pescar, deixar para a semana que vem. Não se apavorar, o mercado do milho ainda vai dar condições melhores. Caso da soja, quem precisar fazer uma fezinha, um caixa, ainda estamos com o momento do cavalinho encilhado, João. Nesse caso, sim. Bom, já que estamos na sexta-feira, embora atrasados, nós temos que passar as condições do mercado de feijão e arroz. Vamos começar pelo arroz. Mercado de arroz com Vlamir Brandalize. Olha, João, o mercado do arroz fecha uma semana calma. Negócios no Rio Grande do Sul foram pontuais, não muito grandes. E como a gente já tinha comentado, né? As vendas do varejo vai fechando no mês de junho agora, hoje, né? Nos dias normais. Então, fechando o mês de junho com calmaria, hoje lá no Rio Grande do Sul varia de R$108 a R$120 a saca do arroz, dependendo do tipo e da onde ele está. E calmo, poucos negócios, pessoal esperando novas exportações. Mercado do restante do Brasil vai de 115 a 140, dependendo da onde. Tirando Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o restante do Brasil é saca 60 quilos. Então, calmaria no mercado do arroz. Varejo voltou a ter grandes promoções, muito arroz aí em promoção, até abaixo de R$25 o pacote, 5 quilos. Aparentemente, a semana está fechando e o governo quietinho, né? Provavelmente estão fazendo contas, né? Que se quiser insistir com a malandragem, vamos dizer assim, de querer importar 1 milhão de toneladas de arroz para prejudicar ainda mais o setor arrozeiro brasileiro, vai ter que gastar muitos bilhões de reais
em subsídio, e não existe esse dinheiro, né, João? Esse dinheiro não existe nem para o Plano Safra. Por que vai ter que gastar com importação de arroz e estimular lá na Ásia, né? O quadro do arroz é calmaria, né? Tomara que o governo esqueça o negócio de leilão e deixe o mercado fluir tranquilamente por conta própria aí na sequência. Já no mercado feijão, vai fechando uma semana firme, né, João? Porque ele veio de uma safra, a segunda safra, a maioria das lavouras já praticamente colhidas, confirmou grandes perdas do Paraná, e com isso o feijão vai mantendo indicativos fortes, aí variando hoje de 200 até 330 no Carioca, dependendo desde o mais simples, o comercial 7, aí, que é o feijão que tem mais oferta, está mais barato, de 180 a 220, por aí, dependendo onde está no Brasil. E acima do tipo 9, todo acima de R$300 já não tem muita oferta do Carioca nessa linha de produto mais nobre. Feijão preto já escasseou bem, o produtor do Paraná, que é o maior produtor de feijão preto do Brasil, segurou a oferta, está querendo mais para o feijão. Note-se aí que os meus vizinhos lá querem 400 no saco de feijão, e hoje varia, aí o feijão preto varia de 220 até R$300 a saca, está variando as indicações. Mas eu andei conversando com os vizinhos que tem feijão preto, João, e a nossa região é tradicional de feijão preto ali aqui no sul, e eles todos estão falando, eles querem 400, será que vai? Já deixaram de vender a 400 há um tempo atrás, e agora o mercado deu uma puxada, eles querem mais, eles estão esperando a reposição agora do começo de julho, né? Agora esfriou essa frente fria, João, o que vai acontecer com essa massa de ar polar? A ver como é que o clima é importante. A massa de ar polar está entrando no sul, vai chegar até o sudeste, e a temperatura cai, né? E a temperatura cai, o que você gosta de comer no almoço, na janta, né? É uma comida quentinha, né? Comida quentinha é arroz, feijão, ovinho frito. A picanha tá difícil de comprar, né, João? Mas aí vai bem o arrozinho, o feijãozinho, né? É, a gente precisa almoçar, nós estamos atrasados também com o almoço. Vamos fechar, Flamengo, vamos fechar a tampa. Ô, Gleidson, por favor, agora sim, os preços na Bolsa de Chicago, a CME, tem delay de 10 minutos, mas está refletindo. Não, esse é o tempo real, a 11h39. Eu quero a CME, Gleidson. Depois a gente volta ela aí, vamos também mostrar o dólar. Olha, João, que a soja já está perdendo aquela alta dela, que nem eu já citei. O pessoal está reavaliando o relatório efetivo, porque essa pequena queda de área é mixaria. Então, isso não dá fundamento para ela, né? Mas vamos na Bolsa, Gleidson, porque eu quero ver os vencimentos da soja, os vencimentos mais avançados. Está em alta ainda, né? Mas sempre lembrando que tem um delay, o julho está 11,60, né? 11,42 no agosto, 11,42,5, setembro 11,10 e o novembro 11,13, com 8,25. Veja esses números aí, setembro e novembro. Agora sim, vamos em tempo real, o agosto, tempo real. Pode ser esse daí. Olha como é que está o gráfico, só com alta de 3 o agosto, né? Agora sim, as bolsas, Gleidson, para o Vlamir fechar. E aí, Vlamir, fecha aí. Olha, João, a questão é que nem o trigo, né? O trigo levou um susto grande, estava caindo quase 3% no pior momento, e agora já está abaixo de 2%. É sinal de que eles estão reavaliando também, né? Porque aí só para o milho a gente já comentou, né? O milho ele vai se ajustar aí na sequência, porque esse valor do milho ficou muito barato. O trigo, a safra de trigo americana, que veio com área um pouco maior que era esperada, então ela e também o estoque deles também um pouquinho maior, mas a safra está ruim lá. A safra tem só 52% de lavoura boa excelente, então ele vai ser reavaliado também. É bem provável que o trigo também se ajuste aí na sequência. E o trigo, no geral, ele sempre vai olhar exatamente o que está acontecendo com os russos, que a Rússia é o maior exportador mundial. Então, a Rússia dá um passo para frente, um passo para trás, o mercado se movimenta. E como a safra do leste europeu não vai bem, também está seco por lá, o pessoal me passou informações aí na semana, não foi uma semana boa para as lavouras, então o trigo não tem esse fundamento de sair na queda, que nem está com quase 2%. Hoje ele é mais um movimento técnico de liquidação, pode ver que ele já está corrigindo esse número, né? Estava perto de 2, agora ele já está com perdas menores. O milho também estava 4 e pouco, já está abaixo de 4. A soja quase zerou. É um relatório que ele vai dar uma acalmada aí na sequência, ele não vai cair tudo que nem estava caindo, e também a soja não vai ganhar o que estava ganhando no melhor momento. Vamos acompanhar, sempre lembrando
todas essas informações em tempo real lá com Giovanni Lorenzon no Clube do Tempo e Dinheiro. Seja assinante do clube, seja o produtor rural mais bem informado. É bom sempre antes de fazer os negócios e nos assistir, ver os comentários do Vlamir e atualizar os preços lá com Giovanni no Clube dos Assinantes. 199-9813-2915. Lá você fala com o Fernando Sofiati, que está esperando a sua ligação para ele te colocar dentro do clube e ser o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Vlamir Brandalize, o Davi da Luz está digitando aqui, dizendo para você passar no caixa, que hoje, como você se esforçou um pouquinho mais, tem uma graninha a mais extra hoje aí pelo seu trabalho. Muito obrigado. Passando aqui, o pessoal lá de Chicago estava assistindo o programa, porque já está mudando as posições que nem vocês estavam comentando. Muito bom. Olha, está caindo mesmo. Daqui a pouco a gente volta para antes de terminar o programa, a gente vai sempre conferir, mas esses valores, o andamento do mercado em tempo real lá no clube, ok? Deixa eu ver então, já que o Vlamir falou do trigo, deixa eu ver como é que está o trigo. Então, está no vermelhão, né? O trigo também. Enfim, está recuando. Julho, 5,47, setembro, 5,68, dezembro, 5,91, março, $6,09. Eu vou devolver para a Karina, mas antes de encerrar o programa, nós vamos atualizar o andamento do mercado. Não é, Karina? Combinado assim? Combinado, João Batista. Eu vou para São Paulo, porque agora tem notícias da pecuária com Sérgio Braga. Pelo menos no último dia útil do mês de junho, e o mês de junho já fecha com um balanço um pouco mais positivo para a arroba, principalmente São Paulo. As negociações agora miram o vencimento futuro julho, que passa a ser o mais negociado lá na B3. Hoje, com ajuste já registrado em todas as posições, visando exatamente essa redução de animais de pasto e, lógico, a entrada de animais de confinamento, um bom número que dá uma certa folga para os frigoríficos. De qualquer forma, estão aí as cotações a futuro, o vencimento de julho a 233,65. Note a diferença entre o indicador CPE Exalc 226 para o julho 233,65, uma diferença de R$ 7,65 a ser considerada para o ajuste na próxima segunda-feira. Ou o indicador sobe ou o mercado futuro recua. O agosto a 239,75, setembro 240,80 e outubro a 246,15. A apuração feita pela Scott Consultoria, vamos lá. 8 praças, 216,50, São Paulo, Barreto, Saracatuba, boi comum a prazo, 3 Lagoas, 207, oeste do Rio Grande do Sul, 8,35 a prazo, Pelotas, 8,45 também, o quilo a prazo. Próxima tela, mais 4 praças, sul da Bahia, 193, oeste, 197, MT ao norte, 203, sudoeste do MT, R$ 204 por arroba a prazo. Bom, o indicador CPE a prazo mostra exatamente, o indicador CPE mostra a necessidade de um ajuste e o mercado acompanha também o comentário do Felipe Fabre, da Scott Consultoria, comentando, fazendo um balanço do que aconteceu nesse mês de junho e se a arroba do boi gordo pode subir no mês de julho. Vamos ao Felipe Fabre, da Scott Consultoria. Olá, Felipe Fabre, zootecnista, analista de mercado aqui da Scott Consultoria. Estamos aqui hoje para falar a respeito do mercado do boi, apresentar o comportamento ao longo desse mês de junho e as expectativas para o começo do mês de julho. Estamos gravando hoje no dia 26 de junho, então vamos falar um pouquinho de como foi o mercado e o que a gente espera para o curto prazo. O mercado do boi ao longo desse mês trabalhou menos pressionado, algumas praças reportando inclusive altas com relação à sua referência. Em São Paulo, a semana trabalha aí com preços firmes, com aumento das cotações do boi gordo para o mercado interno, do boi China e também para as fêmeas. Então, uma semana que veio com valorização na cotação aí no mercado do boi gordo na Praça de São Paulo. O boi gordo hoje aqui pela Scott Consultoria tem trabalhado entre 220 a 225 reais por arroba dentro dessa faixa de referência, com negócios acontecendo até 230 reais na Praça Paulista, mas negócios pontuais e oportunos às indústrias frigoríficas aí, com maior necessidade de aquisição, ofertando até essa referência. Bom, mas por que o mercado reagiu? A oferta ela diminuiu, a oferta ela veio mais compassada ao longo desse mês de junho e
a exportação tem trabalhado com um ritmo mais forte ao longo do mês, com um câmbio colaborando com as indústrias exportadoras, dando sustentação à arroba do boi gordo no mercado doméstico. Com isso, o preço reagiu frente ao começo do mês e deve permanecer assim, pelo menos no curto prazo, olhando aí para a primeira semana do mês de julho, pegando a próxima semana, a gente espera um comportamento de preços de estabilidade, a alta ainda no mercado do boi gordo. Ponto de atenção que a gente deve ter passado esse momento de curto prazo, né, de maior proximidade, principalmente com relação à oferta de boiadas de confinamento. O primeiro giro nessa temporada teve um estímulo por parte dos custos de produção menores, principalmente a alimentação e a reposição, controladas aí pensando no confinador frente ao ano passado, e pode ocorrer entre os meses de julho e agosto uma oferta maior de boiadas confinadas no primeiro giro, o que pode vir a tirar essa sustentação do mercado, mas aí fica um ponto de atenção para a gente acompanhar dentro dos próximos dias, dentro das próximas semanas. E para saber mais informações a respeito do mercado do boi e suas expectativas, siga acompanhando os canais oficiais da Scott Consultoria e fica aqui o convite para conhecer o Confina Brasil, projeto expedicionário da Scott Consultoria, que pelo 5º ano está mapeando os sistemas de produção intensivos no Brasil. E para maiores informações, acesse confinabrasil.com. É isso aí, um forte abraço a todos e até a próxima. Bom, portanto, são essas informações. Último dia útil do mês de julho, expectativa de junho, expectativa agora com os preços em junho. Uma última informação, destacado pelos principais veículos de comunicação que acompanham o agronegócio, é a situação drástica lá em Roraima, onde pelo menos 7 mil animais morreram por falta de pastagens que foram atacadas, seja por lagartas ou também até mesmo a plantas daninhas. Isso está sendo apurado desde maio, já que as condições climáticas favoreceram ao aparecimento dessas plantas daninhas e também das lagartas, né? Segundo o acompanhamento feito pelo IATER, que é o Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural lá de Roraima. Pelo menos 54 mil hectares de pasto, ou seja, 75 mil campos de futebol foram devastados pela voracidade da lagarta e até mesmo pelas plantas daninhas que comeram pasto, deixaram os animais morrendo por lá. Karina Botião. A gente tem informação de 63 milhões de reais em prejuízo. Impressionante, né, Sérgio Braga? Infelizmente. Bom, mas obrigada pelas suas informações. João Batista tem mais cotações para atualizar? Tem. Vou vender lagarticida lá em Roraima, não é possível. Ô, louco. Bom, mas o Sérgio, a Mariane Vieira, lá de Alta Floresta, Mato Grosso, pecuarista, disse que a arroba não está se movendo por lá, continua nos R$200, com escala de 11 dias. Ela está estudando a possibilidade de fazer IDF no boi ao invés de put, lá na B3, para o próximo ciclo do confinamento. Pelo menos vai gastar menos, né? Essa é a informação, a instrução do Maurício Bellinello. E agora estamos de olho aqui na soja, que como o Vlamir cantou a pedra, Karina, a soja virou para o negativo. Perdeu o que ganhou pela manhã, após o relatório, olha o gráfico aí, ó. Agora está em 11,35, negativo de 0,12. O gráfico mostra que o pessoal resolveu vender. Então, assim, aquilo que o Vlamir falou, segunda-feira eles vão vender, eles estavam aproveitando e vender agora mesmo, né? Então o mercado foi, muita gente esfregou a mão de contentamento, quem vendeu se deu bem. Agora, à tarde, não vai dar aquela previsão de vender com R$1 a mais, né? Quer dizer, deixa eu ver o câmbio, como é que está o câmbio para a gente fechar? 5,57, talvez dê em reais, dá, o câmbio está segurando para quem precisa vender. Quem precisa comprar, relação de troca, vai pagando muito mais. Vamos colocar a última mensagem, as bolsas, o Sérgio, o Gleidson, as bolsas, ó. Então a soja já está no vermelho, o milho continua ali por volta de 4% de recuo, trigo 1,71, o café virou no positivo, o açúcar no positivo, o algodão perdendo 2,56 e o petróleo também no negativo e o ouro ali naquela situação, $2.341. Enfim, estouramos o tempo, dona Karina, mas que foi útil, né? Foi útil esse estouro aí, porque acompanhamos o mercado andando, foi fundo e voltando. É isso aí, com os imprevistos, mas a informação foi dada, né, João Batista? Muito bem. Obrigada, Sérgio, obrigada, João, mais uma vez. Bom fim de semana para vocês.
Viva o Brasil e vamos em frente, dona Karina. Viva o Brasil, boa tarde para você aí de casa, bom fim de semana, até segunda-feira. Tchau, tchau.